Bem-vindo ao podcast do Som Me Inspira, que é um grupo de mulheres empreendedoras, não só de Ribeirão Preto e região, mas para o mundo. Hoje nós vamos trazer uma pessoa que é muito especial, empresária, advogada, amiga do coração, e eu tenho certeza que a Paola, minha sócia, vai concordar comigo. O Soma só existe por causa de Ana Cláudia. Bem-vinda! Obrigada a vocês dois. Que gostoso. Que bom ter você aqui. Bom pra mim também, né? A gente fica sempre muito junto de toda a parte burocrática e do processo e às vezes a gente esquece que também somos um membro do grupo, né? Também tem uma história pra Também contar. temos uma história. E tem história, hein? Então, Várias histórias. E aí tô aqui, de peito aberto. Vai ter que abrir a caixa Só perguntar. Vai ter que abrir, Vai não ter vai? que abrir a caixa preta. Ela já começou a caixa preta perguntando em que momento que eu deixei de ser advogada. aí, ó. Já no Inclusive, começo. exatamente. Mas conta um pouco da sua trajetória. Quem é Lá Ana? atrás. Lá atrás. Olha, minha trajetória, eu morei em São Paulo, eu fazia Colégio Bandeirantes e exatas, numa época em que os meninos estudavam todos numa classe e as meninas todas em outra. E as melhores meninas ficavam numa classe final 1, aí as médias no final 2, e as que ficavam de recuperação numa classe mista. E ainda assim tinha as exatas, humanas e biológicas, e eu fui para exatas. Sempre tive uma coisa com raciocínio lógico, assim, meu pai ele era contador e arquiteto, e a ideia, o plano era que eu fosse engenheira. Deu tudo Começou certo. assim, no meio do caminho, como eu fiz Bandeirantes, eu tinha uma aula de história na semana, em Certo. contrapartida tinha todas as outras, né, de exatas. Mas eu comecei e falei, nossa, tá legal essa coisa de história, não sei o que, não. Aí eu falei, quando eu tava quase chegando perto do vestibular, eu falei, nossa, acho que eu não quero isso. Acho que eu tô querendo direito ou publicidade. Aí fui conversar com meu pai, tudo, ele falou assim, então faz direito, então vai prestar direito, né? E aí... Amor, ele não ficou bravo. Não, mas meu pai Incentivou. era direito, engenharia, medicina. Não tinha muita Tinha muito, opção, né? Mas tava dentro ainda Tava das dentro. opções. Publicidade, ele não quis, né? Mas eu prestei. E aí acabei entrando em direito, eu fazia direito na PUC de manhã e à noite eu fazia SPM, numa época em que SPM eram só 50 vagas à noite. Uau. E era a segunda opção de várias pessoas que eu também já conhecia, tipo, uma pessoa fazia GV, outra fazia FE, e à noite fazia SPM, então era muito legal. E aí eu fui levando, né, a gente teve aí entrada do Collor, aquela coisa dos, né, todo mundo ficou com 50 mil reais para resolver a vida, e aí meu pai chegou e falou assim, vamos resolver, as duas eram pagas também, né, tinha que tomar meio que uma decisão, mas eu, se fosse você, ficaria com direito, porque você vai poder trabalhar comigo na construtora, etc, e eu falei, acho que fazia mesmo sentido naquela época, e eu segui no direito, né, e assim foi, segui no direito, e trabalhei no direito mesmo na construtora, né, do meu pai, porque tinha muito, né, todos os contratos, né, acabavam passando por mim, e só que também tinha os lançamentos imobiliários, toda essa parte do marketing que eu acabava fazendo, né, e isso foi até os 45 anos, 45 mesmo do segundo tempo, e aí meu pai meio que se aposentou, e começou a ter uma construtora mais assim, mais beauty suite, assim, uma coisa mais tranquila. Sim. E coincidiu numa época que as minhas filhas também já estavam fazendo o caminho reverso, porque daí eu já estava morando aqui em Ribeirão Preto e elas estariam voltando para São Paulo para fazer a universidade. E aí eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero. E aí foi quando eu dei a volta e me capacitei, né, não na SPM, mas acabei fazendo outros cursos e fui atrás de uma agência de São Paulo que pudesse me apoiar nesse momento em Ribeirão Preto e sair na prospecção com os amigos, né? Amigo, né, Paulo? Não conhece muita gente. Somos amigos. Não conhece muita gente. É interessante você trazer isso, porque, assim, duas coisas, sempre que me falam, né, da Ana Cláudia, que além de, obviamente, ser uma super amiga, já é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, algumas coisas me chamam muita atenção, assim, primeiramente a questão da comunicação. Acho que a Ana é uma comunicadora nata. Ela na hora que você vê,
ela já te comprou. Mas você sabe que isso, eu tinha 6 anos e naquela época não se alfabetizava no pré. E a professora me escolheu para fazer o discurso do prézinho. E a minha mãe disse que ela ficava lendo e eu fui lá e fiz o discurso. Então eu já tinha essa coisa de me comunicar, sabe? Mas isso não foi a vida toda. Aí teve um período que eu fiquei mais introspectiva. Mais retraída. E só depois mesmo com a comunicação que eu retomei essa minha fase, sabe? Mas você for ver, Interessante. advogada, né, e comunicadora, né, Marta, por os opostos. Você conseguiu criar um são equilíbrio. opostos complementares, porque quando você fala, hoje em dia você vê, né, ECAD digital, tudo voltado muito à lei, todas as leis estão voltadas agora, e com razão, né, para ter um equilíbrio maior e você não sair postando qualquer coisa a qualquer momento, escrever qualquer... Então hoje eu vejo que o direito, ele é fundamental. Eu até uso isso como argumento de venda. Legal. Né, quando você vai vender ali, porque você tem um olhar mais preciso e que você expõe menos o cliente, protege, né? Protege, né? Mas dancinha eu não sei fazer. Graças a Deus. Que bom. E Ana, me fala uma coisa, porque um outro aspecto que me chama muito a atenção sempre que a gente fala de Ana Cláudia é o seu lado maternal. Sim. Você é muito mãe, eu brinco que assim, a Ana é uma das pessoas mais leais que eu conheço, assim, na vida. Eu acho que aquelas pessoas que você gosta, você cuida de uma forma, assim, de uma coisa bem maternal mesmo, sabe? A gente até teve essa semana um episódio que eu falei, não quero que você sofra, né? Aquela hora. Então, assim, às vezes até me meto além do que eu deveria. Mas eu acho que assim, de tudo, eu acho que ser mãe foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Assim, porque... Até eu tava conversando, até com a sua mãe. As suas filhas choravam quando eu ia embora pra São Paulo. Quem chorava era eu. Né? Porque elas estavam juntas, elas estavam acolhidas, né? E eu fiquei sozinha, né? E eu acho que ser mãe, assim, é uma coisa muito importante. Eu acho que o que você prega ali pro seu filho, realmente aquilo você vai plantar, né? Aquilo, assim, elas se tornam pessoas realmente... fruto do que você planta, né? E eu acho que ela não fica distrito a só os filhos biológicos, né? Não. Tem momentos que você tem que assumir essa postura com algumas pessoas que você gosta e que te dão abertura também. Claro. Né? Então, e agora também que eu tô ficando 50, quase 60 a mais, então agora eu já virei a mãe de todo mundo. E eu costumo andar com pessoas mais jovens, né? Então, isso é uma coisa que vem acontecendo. Então, mesmo no trabalho, às vezes o trabalho é a entrada, mas depois a pessoa vem me perguntar, mas isso? Será que eu compro isso? Será que eu invisto nisso? Será que eu namoro com esse, sabe? Sim. E eu gosto disso também. Eu faço porque eu gosto mesmo. E quando alguém me pergunta alguma coisa, eu gosto de parar, entender e pensar mesmo. Não responder de qualquer jeito, sabe? Zero. Não gosto assim, sabe? Não gosto de dar um presente de qualquer jeito. Eu prefiro que não seja a data, mas realmente eu presentear direito. Concordo. Né? Eu gosto assim. Mas acho que ser mãe é, assim, uma bênção mesmo de Deus que eu vou ter que sempre agradecer pro resto da minha vida. E eu pegando esse gancho, eu acredito que você criou uma rede de relacionamentos, um network muito forte. Sim. Muito grande. E não foi, obviamente, planejado e pensado. Não. Né? E para quem quer construir, para as mulheres que vão empreender, que vão começar, que querem romper, igual você aos 45 anos, rompeu. Exato. Né? Saiu de um lugar totalmente e foi para a comunicação. O que você diria para criar uma base de network? Então, acho que a primeira coisa é a gente ter confiança no que a gente faz e no que a gente pode entregar. Porque muitas das vezes, eu acho que a pessoa fica insegura em formatar ali um relacionamento, em começar a propagar, às vezes, até o que ela vende, porque às vezes ela não está segura com o que ela está vendendo ou fazendo. E transmite. E transmite, né? Outra coisa é uma coisa que até avós falam, né, que sempre falaram, mas assim, diga com quem andas que direi quem tu és, né? Então, assim, e eu nem tô falando que, tipo assim, andar com tubarão pra ser tubarão, isso não. Você precisa de todas as pessoas, você precisa do lambari até o tubarão.
Ninguém anda sozinho. Tudo é uma rede. Então, se você pensar que o networking é uma grande rede, se eu te falar que na comunicação, a pessoa que me deu o meu maior cliente foi uma enfermeira, que era super pequenininha, que nem tinha Instagram, e que eu daí comecei a fazer o Instagram dela e ela me indicou hospital e me indicou outro hospital, hospitais, né? Então, assim, se eu tivesse fechado as portas para ela naquele momento, eu acho que esse é um grande erro. Porque você não... É por isso que tem que ter peito aberto, assim, é lógico que feeling também é muito importante. Porque tem muitas pessoas que vêm até nós só para sugar o que a gente tem. E a gente claramente percebe isso, né? Então, se eu puder falar uma coisa para você, entender quem tá do seu lado, entender a pessoa que vem até você para fazer uma troca e não para sugar o que você tem, é super importante. Ter ciência e confiança no produto ou no serviço que você tem para oferecer e não ter medo de ir a todos os lugares que você for chamado. Porque isso também é uma coisa que as pessoas vêm falar comigo. Mas eu não conheço ninguém desse evento, mas eu não conheço. Mas na hora você vai acabar conhecendo, né? Sempre se expor. Então sempre tem alguém que também não conhece ninguém. E é uma grande oportunidade de você expandir e começar a sua rede. Não existe uma regra, Dari. Não existe. Para mim, a rede de networking, para ela dar certo, ela tem que ser orgânica. É orgânica, né? E aí você vai capilarizando, vai juntando um com o outro, você tem que ter aquele feeling de saber que a Ivy Sunglasses combina com a Casa Afonso. Tem que ter um feeling. E não querendo desmerecer, talvez, uma outra, mas aí a B vai combinar com a B, a C vai combinar com a C. Você não pode pegar uma empresa C para combinar com a A, porque vai ser ruim para as duas. Né? Então, são essas orientações, né, que dá para a gente começar a fazer com pequenos grupos. E mais uma orientação que eu acho que é importantíssima. A gente vive numa era agora em que os pequenos eventos são muito mais eficazes. Porque você senta num espaço menor, você consegue interagir mais com as pessoas e dali saem negócios, saem amizades, saem outros eventos. Se você entra num evento com 100 pessoas, você vai passar por ele e ser visto. Só isso. Incrível. Né? E sabe uma coisa que eu acho super interessante, Ana, dentro desse aspecto, né, até que você abordou, sobre pequenos e tudo mais, foi uma das coisas que a gente conversou muito sobre o Soma. Sim. Né? Porque inicialmente até a gente conseguir formatar o que a gente quer, para onde a gente está olhando, e a gente sempre quis, eu acho que são dois aspectos aí interessantes, né, e acho que sempre muito dentro do seu olhar, né, inicialmente um grupo menor em que nós tivéssemos a oportunidade de efetivamente nos conectar com aquelas pessoas e ter uma troca mais gostosa, uma coisa mais genuína. E uma segunda coisa que, assim, na minha percepção, é um dos maiores acertos, é não ter um grupo focado em networking. Exato. E aí é que tá. Então, por exemplo, no próprio Soma, quem soube e está sabendo explorar, não precisa de evento. Não precisa ter o próximo evento para fazer o seu networking. Eu já vi várias transações sendo feitas de maneira orgânica. Exato. Porque um quer vender um imóvel, o outro quer comprar um relógio, o outro precisa daquela pessoa da prestação daquele serviço. Mas você só precisa estar disponível e com vontade de interagir. Né? Então é muito isso. O Soma, ele propicia um ambiente seguro, né? Tanto digital quanto fora, para que as pessoas possam ali interagirem. Tocar, né? E quanto mais elas conseguirem fazer isso por elas, porque pensa, o Soma é o espaço, vamos pensar. Ele tem ali um espaço, mesmo que seja virtual, né? E tem as pessoas, né? Agora, ele não vai fazer as pessoas olha, você interage com essa, aí cabe a você
membro, entender quais são os players que você vai conseguir fazer mais negócios, ou às vezes nem negócios você vai fazer, mas você estabelece ali uma conexão legal que no futuro vai gerar alguma outra coisa. E foi exatamente assim que eu construí a minha base de relacionamento. Muito pela confiança, as pessoas sabem que eu entrego um trabalho não perfeito, mas assim, eu tento fazer o meu melhor, tento entregar o meu melhor, e é isso, eu acho que o Soma é um ambiente seguro, que as pessoas que estão lá são pessoas que são confiáveis e que dá para fazer essa sinapse entre elas. E como que você enxerga, assim, esse novo momento da comunicação? Porque a gente estava até comentando, inicialmente aquela coisa, eventos grandes, auditórios lotados, hoje em dia, eventos menores, as coisas mais, né, até um tempo atrás, aquela propaganda excessiva, networking, a gente tem que sair, a gente tem que conectar e tudo mais. Hoje é algo mais orgânico. Você enxerga a comunicação também indo para esse caminho um pouco mais A comunicação está indo para esse caminho totalmente. Então, hoje em dia, eu costumo dizer para o meu cliente, você vai me contratar para fazer a comunicação, eu vou te entregar de brinde o seu Instagram. Por quê? Vou explicar. Porque hoje, o Instagram, ele virou um tomador de decisão apenas. Então, assim, eu vou indicar a Paola para o Dari. O Dari, a primeira coisa que ele vai me perguntar é, deixa eu ver o Instagram dela. Aí ele vai até o Instagram para validar, olhando ali, tendo empatia, nananã. Agora, dificilmente, gente, e assim, os gestores de tráfego podem até me matar, mas assim, dificilmente alguém de nós aqui vai ser impactado por uma mídia sensacionalista ali rodando o Instagram e vai falar, nossa, eu vou nesse médico que dançou. Nossa, eu vou nesse advogado que me assustou. É muito difícil, entendeu? Então a gente está vivendo um momento que a gente tem que mostrar conteúdo real para quem está do outro lado. E às vezes, muitas vezes, a gente não consegue mostrar o conteúdo real através do Instagram. Então a gente precisa fazer microeventos, né, que são esses, por exemplo, que o Soma propicia. Pelo menos você vai garantir que em algumas determinadas épocas do ano você vai ter encontros e aí você pode se expor. Eu acho que é um momento também da gente poder mostrar através, por exemplo, se a gente for pensar em Instagram, nos stories, o que realmente você é, né? Porque hoje em dia a gente fala lifestyle. Lifestyle nada mais é do que quem é a pessoa por trás das câmeras. O que ela faz, né? O que ela veste, o que ela come, onde ela viaja, quem são as pessoas que fazem parte do relacionamento dela. Isso é muito importante para quem está do outro lado, né? Com certeza. Então, tentar mostrar a realidade para as pessoas, porque a gente não tá 100% de salto, viajando, feliz, a gente tem dor, a gente leva filho ao médico. Então, assim, não dorme à noite. Então, algumas coisas, não é ser, assim, uma exposição, não, porque também a gente vem os haters, né? Sim. Eu agora que eu tô na corrida, eu tô tendo haters. Não, essa então, pra mim foi o auge. Então tem os haters também, mas assim, gente, isso vai sempre ter, né? Agora, uma outra pergunta, pegando esse gancho que a Paula falou, que eu como comunicador também, eu percebo que o pessoal está tendo menos paciência de ficar em vídeos longos. Então, sim, a construção, você tem a parte jornalística, né, na sua empresa, ela tem que ser muito mais bem feita para você atingir o objetivo no máximo em 30 segundos. Exatamente. Então, tá cada vez mais difícil. É isso. Você pegar, por exemplo, aqui a gente está num estúdio maravilhoso, que é meu parceiro. Então, quando a gente está aqui já construindo alguns mini vídeos, a gente até conversa. Olha, esse aqui é a frase gancho da capa do vídeo que tem que entrar no início para depois continuar o vídeo, né? Por quê? Porque é naqueles primeiros segundos que vai ser determinante se a pessoa vai continuar ou não assistindo aquilo. Sim. Né? Então, assim, por quê? Porque a gente não tem tempo pra nada mais. Ninguém mais tem tempo pra nada, ninguém curte. Nem paciência, né? Nem paciência. Então, aí você vê os insights, porque uma métrica, antigamente, você que é um grande influencer, antigamente as pessoas curtiam, comentavam. Hoje em dia, a métrica fica pelos insights, quantas pessoas visualizaram. Por quê? Porque hoje em dia, para você comentar ou mandar um coraçãozinho, é um ato de amor. É um ato de amor. É um ato de amor.
né? Que Então, coisa. a comunicação, ela tá muito assim. E eu acho que sempre tem espaço para também a gente... O que diferencia muito uma marca da outra, etc e tal, é a inovação. Então, você sempre trazer um quadro novo, igual, né? Na Evi que você teve essa sacada... Paola também, o Soma trouxe coisas legais também para o seu trabalho, para o seu networking, Super. dá um maior trabalho, mas tem coisas boas que vêm em função de relacionamento e tudo mais, né? E até, né, eu acho que um dos maiores aprendizados, né, porque justamente aquilo que você falou, né, dá trabalho, às vezes a gente fica muito cansado, porque são muitas coisas para fazer ao mesmo tempo e tudo mais, mas uma coisa que até você me disse há um tempo atrás, e que é uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho muito Ana, assim, é realmente que a gente não pode esquecer um pouco da trajetória. É isso aí. Sim. E no final do dia, né, ao longo da minha trajetória profissional, eu vi muitas agências que faziam trabalho de uma forma, de outra e tudo mais. Eu acho que o seu formato de fazer comunicação, ele é muito substancial porque ele tem trajetória, ele tem essência, ele tem base, você tem os seus relacionamentos e tudo mais. E você acha que é isso que te mantém? Eu acho que o que me mantém, assim, até é engraçado isso. Eu tenho cliente, eu comecei há 9 anos, eu tenho clientes há 9 anos. Isso é mais É muito legal isso, né? Porque a agência de comunicação, às vezes é até bom trocar, porque você vai ver outro olhar, tá tudo bem. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ficar atento para tudo. O que eu penso que uma agência de comunicação tem que ter? Um olhar aberto para o que o cliente precisa. E às vezes a gente você me contrata para fazer uma coisa, um scope, e no meio do caminho a sua empresa mudou. E aí eu tenho que ter esse olhar e juntos a gente recalcular a rota. Talvez agora o Instagram não está fazendo mais sentido, vamos nos aprimorar mais no LinkedIn? Vamos intensificar os eventos, etc e tal, né? Vamos contratar um social media interno para poder dar mais capilaridade aqui, mostrar mais o que está acontecendo aqui dentro. Então, assim, porque o que acontece muitas vezes é que algumas agências ficam presas no escopo. E aí não fica lá, naquele escopo, e a entrega vai ficando pequena, né? Sim. Não conversa mais com a realidade da empresa. Você vai perdendo a troca, porque daí o cliente começa a te pedir uma coisa, você fala não, aí você fala que não está no escopo, e você não percebe para onde o cliente está indo, e ele está indo para outra direção. Então eu acho que a agência não é assim, extra escopo, vou fazer tudo, vou me matar, não é isso, mas é entender o que o cliente está precisando e caminhar junto. Sim. Né? Basicamente é isso, dentro do possível, né? A Ana, né, eu sou uma das minhas empresas, cliente da Ana, e a gente faz, né, as reuniões de apontamento, Sim. porque às vezes eu vejo que eu já quero mudar o caminho, a primeira pessoa que eu tenho que avisar é o time da Ana. Não, e tem que ter essa troca, às vezes, por exemplo, assim, não é porque tem o time de marketing, uma coisa que eu gosto, por exemplo, que nem nessa empresa, ele tem uma funcionária que é muito boa e que tem um olhar bom pro varejo, aí quando ela vem para falar alguma coisa, a gente tem que ouvir. Porque ela é uma pessoa, ela é aquele entendedor. Front, né? Eu não tô vendendo óculos todo dia. Ela entendeu? Eu vendo comunicação, quem vende óculos é ela. E aí eu não vou ouvir o que a pessoa tem para falar, porque 90% das vezes ela tá certa. Entendeu? Então, aí o que você tem que fazer? Você tem que olhar, você tem que ouvir. Tá bom, ela tá certa, mas às vezes coitada, foi fazer um design e não deu certo. Aí é nossa obrigação pegar o que ela precisa e aí transformar no design, etc, né? Montar uma campanha em função daquilo. Traduzir aquilo. Traduzir. Porque o dono do negócio, ele sabe o que ele quer. Muito mais. Uma agência de comunicação boa, primeira coisa, assim, isso eu aprendi com o CH, isso aqui. CH. Ele me ensinou, ele falou que uma coisa que é super importante, uma agência tem que saber fazer de todos os tipos de... Então, você vê, eu tenho escola, hospital, arte, varejo, advocacia, varejo, tudo, né? Isso é uma riqueza, porque por que eu posso ter tudo? Porque eu só tenho que saber comunicar. Eu tenho que entender o que cada cliente precisa e saber comunicar. Mas o meu cliente é o que é entendedor do negócio dele. Não adianta eu chegar e querer ensinar ele o negócio dele. Sim.
eu só tenho que saber comunicar. É isso. Incrível. Fantástico. Ô, Ana, e o que você falaria pra Ana hoje, de 30 anos? Nossa, essa é mais pesada. Essa é mais pesada, né? Porque, assim, eu amei ter feito direito, né? Assim, não vou falar tudo que eu fiz eu gostei, tá? Mas eu não teria feito, eu teria feito publicidade desde o início, porque eu acho que essa é a minha real vocação mesmo. Então, só isso eu mudaria na minha vida toda, nessa parte da carreira, porque eu acho que, assim, eu ia ter mais tempo na comunicação, né? É isso. Forte, né? Muito. Mas é o que eu tô te falando, você começou a comunicar desde os 5 anos. Você é muito comunicadora, não tem como você ter mais tempo. E vendedora, né? Não, E vendedora. é fantástico. E eu consigo vender as isso. coisas dos outros, mas as minhas eu não vendo. Tem esse detalhe também, né? Tem esse detalhezinho detalhe. aí. E aí eu ponho os clientes todos pra fazer, vamos fazer Negócios vídeo, ali. vamos não sei o que, nananã. Aí todo mundo, eu só venho fazer vídeo aqui, você sabe, né? Porque, tipo, me empurram pra fazer o vídeo. E aí, assim, é um evento quando eu preciso me vender. Mas eu gosto de vender o produto que eu acredito. E assim, e quando eu não acredito também, não consigo vender. Também. Não consigo. E aí é melhor a gente se compor, não deu certo, nananã. Eu também preciso acreditar no produto. E isso é um pouco incompatível com o direito. Porque às vezes você é obrigada a defender, né, assim, de uma certa maneira. É mais complicado. Que não acredita tanto. Que não Sim. acredita tanto, né? E na comunicação eu tenho mais essa liberdade poética para poder escolher os meus clientes, né? É verdade. É isso. Mas é isso, eu acho que se eu pudesse voltar, eu faria publicidade e teria começado a correr antes, porque tem feito bem para pro meu mental. Que legal. Não tô falando de biotipo, porque isso não mudou nada. Mas pro meu mental, é um tempo que eu tenho comigo. O Ricardo, né? Sim. Que convivo com ele há muitos anos, então ele corre há mais de 20 anos. E aí, eu sempre acompanhei nas maratonas todas e vivenciei isso. Para mim era muito legal. Eu achava aquilo tudo muito legal, mas eu nunca me imaginei correndo. E aí eu comecei a acordar muito cedo, 4 horas, 4h30, e fui pra corrida. E aí hoje eu vejo que, na verdade, ela é um tempo meu, é um tempo só meu. Você organiza as ideias. Que organizo a minha... isso. É só você com você ali. E é um cansaço que depois me leva a dormir no final do dia, que antes eu não tinha. Sim. Então, eu acho que eu poderia ter começado antes, porque agora eu comecei velha, né? Lógico. Mas tá Imagina. bom, É tarde pra tá começar. dando pra curtir, mesmo assim. Muito. Né? Ai, mas que delícia de papo. Muito gostoso. E é isso, a Paola eu conheço desde o dia que eu praticamente pisei em Ribeirão Preto, né? Porque a irmã dela era a melhor amiga da minha filha, Exato. né? E a gente ficou super amiga, fiquei super amiga da mãe da Paola, depois fiquei amiga da Paola, do pai da Paola e todo mundo, etc e tal. E o Dari veio com a comunicação, né, Dari? Verdade. Que era amigo de um cliente também, meu, e aí a gente acabou desenvolvendo amizade, tudo. E foi você que me apresentou a Paola. Que apresentei a Paola. Exato, olha a rede de negócio. Exatamente, é verdade. E eu agradeço ao Soma também, né? É muito importante, eu acho importante. E eu queria deixar um recado para todas pro grupo, para as meninas do grupo. Aproveitem mais o grupo, né? O grupo, ele existe para que todas vocês entendam que a gente tem um ambiente seguro e confiável para que vocês possam realmente fazerem o seu network. Então usem esse canal, chamem os membros para conhecerem os seus negócios, não fiquem esperando o próximo evento pode ser seu. É isso aí, mandou aí. Arrasou. Normalmente você fala, manda um recado. Já mandou. Já mandei. Maravilhosa. Mas é verdade, é o que eu acredito mesmo. E eu adoro estar com vocês, é sempre um prazer. E é isso. Obrigada, muito obrigada a vocês, obrigada. queridos. Até a próxima. Até a próxima maluquice que a gente vai bolar. Já tenho medo já. É isso aí.
E é isso, pessoal. Acabamos mais um podcast do Som Me Inspira com a Ana Cláudia. Um beijo e até o próximo podcast.